TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos, boa tarde ao público presente, à TV Câmara. Estamos iniciando a 7ª reunião anual da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Recebo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas os meus convidados, senhor Marcelo Bonifácio, presidente da entidade assistencial Pilares da Família, e a doutora Liliane Santil, psicóloga jurídica, palestrante e escritora, para falarmos sobre alienação parental dos idosos. Seja bem-vindo, senhor Marcelo, e faça a sua apresentação e fique à vontade. Boa tarde, vereador. Quero iniciar agradecendo a oportunidade do mandato do senhor, por meio da Comissão Permanente dos Direitos do Idoso, Aposentados e Pensionistas aqui da Câmara. Quero agradecer a presença de todos também, todos que nos assistem, e também pelo espaço que a própria Câmara, na pessoa do seu presidente, abre aqui no plenarinho, para que possamos jogar luz sobre esse problema tão sensível na sociedade, acontece de forma tão reiterada, já foi inclusive naturalizado pela sociedade, mas que necessita que seja jogado luz, ao passo que traz aí consequências nefastas, não só para o desenvolvimento das crianças, porque quando se fala de alienação parental, basicamente se fala de genitores contra crianças, alienando crianças, mas aqui hoje nós vamos mostrar que esse tema é muito mais amplo e também atinge de forma direta e não menos nefasta os idosos também. Então, eu como presidente da entidade assistencial Pilares da Família, tenho tido ultimamente uma preocupação muito grande, vereador. E aí nessa relação que nós estabelecemos, recentemente, em relação ao cuidado do idoso, e que é também pauta da nossa associação, uma preocupação muito grande em relação à alienação parental quando ela atinge diretamente os idosos, de forma automática. E aí, para aqueles que não sabem o que é alienação parental, porque é um termo que foi colocado em 2010, mas ainda é muito recente e pouco conhecido na sociedade, mas eu tenho certeza que todo mundo conhece nos casos de divórcio, na maioria litigiosos, e pesquisas dizem que em 80% dos divórcios acontecem atos de alienação parental, é quando, basicamente, um pai ou uma mãe, no divórcio, na separação, impede o outro genitor de ter contato com essa criança, realizando uma campanha de difamação do outro, impedindo o acesso a dados escolares, dados de saúde, enfim, maculando o relacionamento entre pais e filhos, ou mães e filhos, porque acontece também, a gente fala sempre muito de pais que sofrem com esse problema. Eu, por exemplo, sou um pai que sofre com os atos de alienação parental, fiquei 3 anos compulsoriamente afastado da minha filha. E a gente fala basicamente de pais, porque numa separação, apesar de termos como lei hoje no Brasil a guarda compartilhada, ela é só para inglês ver, quando na verdade o que acontece é a fixação da residência sempre na casa da mãe. Então, acaba que os atos de alienação parental são justamente cometidos pelo lado materno, muitas das vezes. Mas a gente tem muitos casos, sim, de mulheres que também sofrem com isso e pais que pegam a guarda da criança, ou então, mesmo sem ter a guarda, fazendo visitação quinzenal, também promovem a alienação parental, e também existe a alienação parental cruzada. E aí a doutora Liliane vai poder falar muito melhor do que isso, com mais propriedade do que eu sobre isso, mas a alienação parental cruzada é quando os dois fazem alienação parental, um fica falando mal do outro genitor. Enfim, esses são problemas que recaem sobre o psicológico e emocional das crianças, causando danos irreversíveis na estruturação da sua personalidade. Mas o que nós temos percebido é que, quando fala-se de alienação parental, o foco fica muito fechado nos pais e nos filhos. Mas todas as vezes que um pai ou uma mãe é compulsoriamente afastado de seu filho por meio de medida judicial, toda a parentela estendida também acaba sendo afastada de forma indireta e automática. E aí a gente para e pensa, olha, todas as crianças têm avós. Então, todas as vezes que um juiz afasta um pai e uma mãe de uma criança, ele automaticamente está afastando toda a parentela e também os avós. E nós temos aí o Estatuto do Idoso, que é um manancial de proteção aos idosos que, nesse estágio da vida, estão mais fragilizados, estão aí, necessitam desse resguardo que o próprio Estatuto dá. No entanto, nós vemos que esse Estatuto ele não é respeitado nestes casos, porque
pais são afastados, mas os avós também são. E aí, como é conhecido através do conhecimento popular, o avô e a avó é pai e mãe 2 vezes. Então, eles sofrem 2 vezes também, pelos filhos que estão sofrendo todo o litígio judicial em torno dessa questão da disputa da guarda, e também em relação aos próprios netos, né, que é um vínculo muito forte e natural entre as crianças e os idosos. Então, a ideia hoje de estar falando sobre esse assunto aqui na Câmara Municipal é justamente jogar luz e pedir para que vocês, legisladores, deem a devida atenção, e principalmente o senhor, na presidência da Comissão de Direitos dos Idosos, aqui da Câmara, no sentido de que a Constituição delega aos municípios também o direito de legislar sobre alguns assuntos. E nós temos condições de, municipalmente, trabalhar esse assunto e tentar estancar esse problema na sua raiz, que é através de projetos de conscientização. Conscientização da sociedade, conscientização das crianças em relação aos avós, dos próprios idosos em relação aos seus direitos, porque muitos deles nem sabem os seus direitos, têm os seus direitos violados, não conhecem os seus direitos, portanto, não cobram os seus direitos, e muitas vezes sofrem calados. E nessa situação do litígio, do afastamento de uma criança, de um pai ou de uma mãe, o avô ou a avó não tendo nenhum impedimento judicial, porque é o que na maioria das vezes acontece, não existe um afastamento, o juiz não dá um afastamento da família inteira, dá um afastamento do pai, porque geralmente a mãe ou outro genitor fez uma falsa denúncia e existe todo um processo, vira um imbróglio, entendeu? E aí decide se afastar um desses lados, o pai ou a mãe. O avô e a avó, não tendo essas ações judiciais, essas medidas protetivas de afastamento, poderiam ser, exigindo o seu direito constitucional e do Estatuto do Idoso de ampla convivência comunitária garantida no Estatuto, poderia ser uma ponte desse pai que está injustamente sendo afastado, como, por exemplo, é o meu caso e de tantos outros milhares espalhados pelo Brasil, com a criança que está sendo alienada, sofrendo ali uma lavagem cerebral por parte da mãe, por exemplo, no meu caso, e sem ter um lado paterno para poder ser considerado. Então, o avô poderia fazer isso. Mas aqui, como sendo o foco do nosso assunto aqui hoje, claro, é importante o sofrimento que a criança passa, mas nós estamos falando do sofrimento do idoso, eu penso que o estabelecimento de uma lei, e aqui nós fazemos essa proposta para o senhor, estamos entregando hoje para que o senhor avalie e leve para as comissões analisarem, a gente propõe o Programa Municipal de Prevenção e Combate aos Atos de Alienação Parental contra o Idoso, que visa justamente realizar campanhas de conscientização neste quesito, de que o idoso tem o Estatuto do Idoso, que é um manancial de proteção, e ele pode acionar judicialmente as partes relacionadas num caso de alienação parental em que ele não consegue ver o neto porque o filho dele foi impedido pela justiça, ele pode cobrar isso da justiça. Então, a gente precisa esclarecer eles a esse respeito. E eu penso que os legisladores municipais têm o dever de avaliar essa questão aqui e levar à frente e poder aprovar e sancionar, e o prefeito sancionar. Nós estamos sofrendo agora um assédio da Lei de Alienação Parental lá em Brasília, que é a 12.318 de 2010. É um trabalho que está sendo feito para desproteger as crianças, porque todas as justificativas colocadas ali nas argumentações para a revogação da lei lá em Brasília, elas são pautadas em falsas denúncias também. Inclusive, a própria senadora Damares, que fez um relatório pela Comissão de Direitos Humanos, encaminhando para a revogação a lei de alienação parental, está sendo denunciada pelo Ministério Público justamente por realizar falsas denúncias em relação aos casos da Ilha de Marajó. Então, mas muito mais grave do que isso é quando você investiga, e nós estamos, através da entidade assistencial Pilares da Família, com a ajuda de diversos colaboradores, inclusive da doutora Liliane Santi também, elaborando um documento que está justamente investigando quem são essas pessoas, quem está assinando esses documentos por meio da ONU Mulheres, por meio do Conselho Nacional de Saúde, pedindo a revogação desta lei de alienação parental. E o que, basicamente, eu vou dar um spoiler aqui, o que, basicamente, a gente encontra? Nós encontramos um trabalho de ativismo de gênero
para a supremacia do gênero feminino, que caminha junto e tem como pauta também o aborto. Então, veja que estranho. Pessoas que querem revogar a lei de alienação parental também são a favor do aborto. Logo, quem é a favor do aborto, naturalmente, não gosta de criança, porque está querendo matar a criança no ventre, desprotegida, até, inclusive, aos 6 meses de idade. Pessoas que querem matar crianças não gostam de crianças, então não gostam também da lei de alienação parental, porque protege crianças. Então é isso que nós precisamos, inclusive, gostaria de propor aqui para essa casa, que realizasse uma moção de repúdio à revogação da lei de alienação parental lá em Brasília. Porque é necessário que se jogue luz sobre isso, que todo o trabalho que está sendo feito de revogação lá é por parte de um ativismo que também é a favor do aborto. E a gente vê majoritariamente as pessoas que estão votando na Comissão de Direitos Humanos e agora na próxima comissão em que ela está, Comissão de Assuntos Sociais, são senadores que em suas campanhas foram apoiados se dizendo contra o aborto a favor da vida e também por base eleitoral cristã. Então está havendo uma contradição. Talvez eles estejam desavisados, nós precisamos aí jogar luz sobre isso. Mas esta lei pode ser, por que eu falei da lei de alienação parental? Porque pode ser que, dentro dessa casa, inclusive, eu tenho certeza que haverá contraposições a esse respeito desse projeto de lei que nós estamos propondo aqui, de conscientização a nível municipal, alegando que a lei de alienação parental lá em Brasília está para ser revogada, foi inclusive aprovada pela Comissão de Direitos Humanos para que seja revogada. Fato é que, mesmo que a lei seja revogada, eu acredito que não, porque essa argumentação que a gente está preparando vai ser muito convincente, vai jogar luz sobre isso e vai mostrar que ninguém ali está querendo revogar a lei de alienação parental para proteger criança, muito pelo contrário, estão querendo revogar porque a lei protege crianças e eles são contra crianças, nós vamos provar isso para eles e vamos evitar a revogação, mas mesmo que ela seja revogada, a lei de alienação parental, ela é apenas uma lei, ela é são artigos escritos num papel, isso não vai fazer com que a alienação parental deixe de existir, não vai deixar com que o problema deixe de existir. Então nós, mesmo sendo revogado lá em Brasília, nós temos um trabalho de conscientização para poder realizar aqui, a nível municipal e estadual, por meio de programas de conscientização, justamente esse trabalho de disseminar essas informações e conscientizar as pessoas para que os atos de alienação parental não cheguem a acontecer. É claro, quando acontece, tendo a lei lá em Brasília, você pode ali mitigar, né, tudo isso, mas um trabalho de conscientização é muito mais importante. É a prevenção. É justamente evitar que o problema exista e não querer criar um remédio para remediar depois. Então, eu deixo aqui, para terminar, vereador, o pedido a essa casa, não a comissão, mas a casa de uma forma geral, para que realizem uma moção de repúdio à revogação da lei proposta por Magno Malta, lá em Brasília, e coloco também à disposição do senhor esse projeto de lei que nós elaboramos a várias mãos aqui, que estabelece em Campinas o Programa Municipal de Prevenção e Combate aos Atos de Alienação Parental contra o Idoso. Tenho certeza que, se aprovado e sancionado pelo prefeito, vai ser um programa inédito no Brasil e pioneiro e que vai proteger muito os idosos. Isso, sim. É isso, vereador. Agradeço, termino agradecendo essa participação e essa oportunidade que o senhor abre aqui para a gente. Obrigado. Obrigado pela fala. E agora vamos ver a doutora Liliane. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema tão importante. Meu microfone está funcionando, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Acrescentando o que o Marcelo falou, né, que toda criança tem os avós, e os avós são impedidos de ter contato com essa criança, eu vou trazer uma outra temática da alienação parental contra o idoso. A alienação parental feito pelo filho adulto contra aquele pai que já é idoso e que recebe uma aposentadoria. Isso, infelizmente, tem acontecido em todas as classes sociais. Antes, a gente via em classes socioeconômicas mais favorecidas. Então, o pai ganhava uma aposentadoria muito boa ou tinha bens grandes para que o outro administrasse, fazendas, etc. A gente via, então, as pessoas tentando interditar o pai para conseguir assumir. Agora está tendo um outro modo de alienação parental. Então, o que é alienação parental? A interferência na formação psicológica do outro e o impedimento, né, que o restante da família tem acesso àquela pessoa.
Então, filhos adultos que têm interesses financeiros em relação ao pai, conta para este idoso mentiras, inverdades, que muitas vezes o idoso está acamado, está adoecido, não consegue ir lá checar se é verdade ou não. E este filho tira sinal de internet, corta telefone, não tem como o pai idoso saber se é verdade ou não. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Tem um cliente que a mãe dele é casada, tá? Casada, 45 anos já com o pai dele. Ela caiu dentro da casa, um acidente doméstico. Ela caiu e escorregou de frente. Quebrou o pescoço. Ela ficou tetraplégica. Não conseguia se mexer, não conseguia pedir ajuda. E o pai desse meu cliente trabalha à noite. Meu cliente já casado trabalhava numa outra casa. Quando o irmão dele chegou perto das 23 horas, viu a mãe ali caída e levou para o médico. Aí constatou-se a fratura. Ela ficou mais de 40 dias internada. No dia da alta, ele foi mais cedo, pegou a mãe e levou para uma outra cidade, sem avisar ninguém, sem avisar o pai dele, que era casado com a mãe, sem avisar o outro irmão. Ficou com essa mãe sumida mais de 90 dias, sem notícia nenhuma dessa mulher. O que ele fez? A mãe sem se mexer, totalmente na cama. Ele conseguiu uma pessoa de um cartório, isso está agora sendo revertido judicialmente, e fez uma procuração de plenos poderes para ele. E o cartorário foi lá e a mãe só deu uma carimbada no dedo. Então, alguém colocou ali, carimbou e ficou valendo. Ele entrou com pedido de divórcio. Então, quando o pai do meu cliente viu, chegou, quero divorciar de você, divisão dos bens. E quem era o procurador? Aquele filho que estava sumido com a mãe. E é uma família de muito poder aquisitivo, assim, são várias fazendas de café, de cana e etc. Então, ele queria a metade da mãe para ele administrar. Pedimos um estudo psicossocial. Fui nomeada assistente técnica. O juiz não avisou as peritas nomeadas pelo juiz não me avisaram, ninguém me avisou, e esse estudo aconteceu. Aconteceu aonde? Na casa desse filho que sumiu com a mãe, sem a presença de mais ninguém. Então, uma pessoa idosa, acamada, tetraplégica, que depende do filho para dar um copo d'água, depende para trocar a fralda, depende para colocar no viva voz para ela falar com alguém. Essa pessoa ia dizer alguma coisa contra esse filho? Não, ela disse, não, é da minha vontade, a separação, é da minha vontade que os bens fiquem para ele. Ela não tinha outra saída. Então, é uma pessoa que está alienada, ela está com os direitos cerceados, ela está coagida, ela está oprimida. E isso está acontecendo cada vez mais. Quase todos os dias chegam casos de advogados contando que estão com situações parecidas. Então, isso é alienação parental de idoso. Exclui ele da família. Essa mulher tem uma mãe. A mãe dela tem 102 anos. Mas está bem lúcida. A mãe não... Eu entrevistei a mãe. A mãe não consegue falar com a filha. Por quê? Porque, para conseguir, a mulher não mexe os braços. Ela precisa que alguém faça a ligação, coloque no viva voz para ela falar. Ninguém consegue visitar essa pessoa. Ninguém consegue entrar no apartamento, que depende daquele filho abrir. Então, é uma situação bastante complicada. Teria prioridade, né, por ser idoso, mas o judiciário está tão moroso, que a prioridade demora 2 anos. Então, nós precisamos falar desse assunto. Alienação parental é um caso de saúde pública, aproveitando que o senhor é o Jair da farmácia, o idoso afastado do neto ou o idoso nessa situação de não conseguir conversar com os outros filhos, não conseguir conversar com os netos, a pessoa está acamada, não consegue pedir socorro. Isso afeta pressão arterial,
Quem tem diabetes não consegue controlar. Tem pessoa que tem infarto, tem pessoa que tem AVC. O emocional fica detonado. E a pessoa que está com esse idoso em casa não tem a menor intenção de levá-lo para um médico e de deixar essa pessoa boa. Ele tem a intenção de gastar a aposentadoria. Seja pouco, seja muito. A gente vê idosos que ganham um salário mínimo com um filho explorando esse um salário mínimo e o idoso sem remédio. E aí, nos casos de alienação parental, que são avós, a gente vê avós passando mal, falecendo, né, como o pai do Falcão, que o Marcelo bem conhece. A pessoa tem um AVC, ainda consegue falar umas últimas palavras, ou a pessoa tem um infarto atrás do outro, e nesse meio tempo consegue gravar um vídeo pedindo para ver o neto, ou com Covid. No Covid isso aconteceu bastante. Olha, estou sem ver, a criança faz uma chamada de vídeo, que eu estou aqui mal, ou a pessoa, olha, está entubada, faz uma chamada de vídeo. Quem está com a posse da criança não permite nenhuma ligação de vídeo. Nesse caso do Falcão, o pai dele morreu sem ver o neto. Sem ver o neto. O pai da Badi, que a gente estava falando ali também, faleceu pedindo assim, será que Deus... Tem esse vídeo na internet, será que Deus vai me conceder a graça de te ver ainda uma última vez, mesmo que for por uma chamada de vídeo? Né? O editor do meu livro faleceu de Covid, 3 anos sem ver a filha, pediu para o médico fazer a chamada de vídeo para ver se a mãe permitia que falasse com a criança, não permitiu. Então, assim, que tipo de adultos nós vamos ter daqui a um tempo, né? Os filhos alienados, que são impedidos de amar. Que tipo de adulto? Cada vez está esfriando mais ainda. Cada vez. Sentimento. Não tem. Não. A qualidade de humanos está péssima. Péssima, assim. A gente olha do lado. Eu lembro no tempo, né? O senhor perto da minha idade, assim. Os amigos, né, eram amigos, né, os amigos dos meus avós, amigos dos meus pais, eles eram amigos de verdade. Né? Hoje, alguém aqui pode falar, eu tenho um amigo que eu confio plenamente. Nossa, tá difícil. Né? A coisa tem que pescar, mudou. Né? Principalmente os mais jovens não têm. É um negócio assim que eles se conhecem apenas de jogar virtualmente com fulano que está não sei aonde. Ninguém nem se conhece mais presencialmente. Nós estamos com humanos péssimos. Essa geração alienada que não pode demonstrar o amor e o afeto, porque se demonstra para o pai, vai ser repreendido pela mãe. Às vezes é um pai que é o que aliena. Se ele fala, estava legal lá com a minha mãe, eu gostei, o pai repreende. A criança fica cada vez mais retraída, sem poder ter demonstração de amor e de afeto. A criança fica insegura, né? Tem crianças que eles não querem mais tirar foto com os pais, com medo que vai parar no processo. Não quer que faz um vídeo. Não tem coragem de dar um sorriso perto da madrasta e do padrasto, porque isso vai dar uma confusão tremenda na vida. Criança cresce dentro do fórum, fazendo 6, 7 estudos psicossociais e não acaba nunca isso. Então, eu penso que, até acrescentando aqui nesse projeto, uma ideia para vocês pensarem, né? Na escolaridade da criança, a temática alienação parental e todos os efeitos, isso pode ser trabalhado em qualquer matéria. Né? Fim da conjugalidade, isso pode ser trabalhado em diversas matérias. Professora de português pode falar, olha, vamos contar quem aqui é filho de pai separado. Eu. Vamos fazer uma redação, como é que vocês se sentem, né? Quais os sentimentos. E quem não é filho de pais separados? Como é que se sentiria se os pais se separassem? Então, pode ser trabalhado nisso. Matemática. Olha, vamos trabalhar, então, cálculos. Tem ideia de quanto você ganha de pensão? Qual que é o valor? O que dá para comprar com isso? Quanto a mamãe tem que colaborar? Dá para trabalhar matemática? Geografia. Minha mãe, a gente morava em Campinas, minha mãe se mudou comigo para Santos, porque minha avó mora em Santos. Tá, então vamos trabalhar em geografia. Né? Essa distância Santos-Campinas, como é que fica difícil para vir, ou se fica fácil, ou se o pai tem dinheiro? Vamos trabalhar a parte de história, né? Não podia se separar. Não podia se divorciar. O divórcio é um evento recente.
né? Então, como é que fica agora? Vamos trabalhar, então, diferença de conjugalidade, parentalidade. Nas aulas de educação artística, vamos fazer um desenho de como era a sua família, desenho da família nova. Então, é uma temática, é um tema transversal que dá para todas as matérias trabalhar isso. Para que a criança, no final, consiga assimilar que conjugalidade é uma coisa, então, se separou, teve o fim do casamento, hoje é possível, antigamente não é, hoje é, mas a parentalidade continua. Até depois do falecimento dos nossos pais, a gente continua sendo filho deles. Porque perguntam, é o nome da mãe, você faz o nome da mãe, nome do pai. Você continua pertencendo àquela família, mesmo que as pessoas já tenham falecido. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo com as crianças hoje. Muito sério. A ausência de limite. Pai, né, na psicanálise, pai é a instância do limite. Então, na escola, teve um estudo do Denis, que até está no nosso grupo, um delegado de polícia, ele fez um estudo nos presídios. 90% dos jovens presos não foram criados pelo pai. Porque o pai é o que diz, não, você não vai, você vai ficar aqui. A mãe já não tem tanta força para impedir o menino adolescente, né? Fala, mas acabam desafiando e acaba indo. Então, é necessário presença de pai e de mãe para que o sujeito, né, se constitua de um modo saudável. Então, da mesma forma que o Marcelo, também conto com a colaboração aqui dessa casa para a gente discutir mais sobre essa temática, para a gente levar esse tema para a escola. Eu me coloco à disposição para gratuitamente falar nas escolas. Já tentei falar, o pessoal fica meio assim, né? Eu acho que isso tinha que ser um projeto. Toda escola particular, escola pública, né, ou privada, ter que falar nas reuniões de pais sobre esta temática. Porque na escola tem o seguinte problema. O pai... Então, tem a guarda, né? Como se não existisse autoridade familiar. Todo mundo tem autoridade familiar. Nasceu um filho, você tem autoridade familiar sobre o seu filho. Mas, depois que se separa, a pergunta que a escola é, você tem a guarda? Ah, não, a guarda é da mãe. Ah, então eu não posso te dar informação. Não, mas é meu filho. Eu fiquei sabendo que está faltando. Me disseram que ele não veio na escola, que ele fica ali embaixo. Eu fui lá olhar, não vi. Você pode me dizer quantas faltas tem? Não. Só a mãe. Desconhecendo totalmente que na lei 12.318, na 13.058, desculpe, diz o seguinte, é obrigação de pai ou de mãe que não detém a guarda zelar pelos interesses da criança, sejam eles físicos, educacionais, acadêmicos, culturais, etc. E a lei obriga, está escrito obriga, qualquer instituição pública ou privada a prestar as informações sobre este filho, sob pena de multa de R$200 a R$500 por dia. Nós já tentamos, com deputados estaduais, que eles fizessem um projeto para colocar cartazes nas secretarias das escolas, né, que pai e mãe têm direitos de saber sobre o desempenho escolar dos filhos. Mas parece que ninguém está prestando atenção nesse problema, que eu não sei como é que vai ficar no futuro. Né? Já estamos tendo. Já. Né? E ainda mais que no estado de São Paulo ninguém reprova. Né? Então, tem essa aprovação continuada. Então, fica aqui, eu estou à disposição para falar do tema a qualquer momento, falar nas escolas, preparar pessoas. E vamos correr atrás desse projeto aí. Eu só queria pontuar uma coisa importante na sugestão do projeto da doutora a respeito da educação transversal, colocando esses elementos de alienação parental nas escolas, que a ideia dela não gera custo nenhum para o município. Então, é algo que o prefeito avalia bastante na hora de sancionar uma lei, e essa casa também, é um impacto financeiro que isso possa dar no orçamento do município. Esse tipo de ideia legislativa, assim como esse daqui também, não gera um impacto nenhum. Por quê? As campanhas que são propostas aqui para serem realizadas são justamente indicados que seja feita uma parceria público-privado, e privado, no caso, por exemplo, a nossa entidade é uma associação privada sem fins lucrativos. Então, a parceria do município, da prefeitura,
com essas entidades, para que nós estamos empenhados, a doutora colocou aí à disposição para que gratuitamente possa realizar essas palestras, e a entidade também está trabalhando nisso, montando um corpo de pessoas que possam palestrar, possam realizar formações gratuitamente nas escolas. A gente precisa o quê? Que o município abra, ao menos, as portas das escolas municipais, então, para que nós possamos entrar e realizar esse trabalho de conscientização sem gerar ônus e nem gasto financeiro nenhum para o município. É porque realmente nós estamos aqui comprando essa causa. Eu sou um pai que sofre com esse problema, a doutora também já sofreu na pele esse problema, trabalha diariamente com esse problema e sabe o quão nefasto isso pode ser, não só para as pessoas, mas para a sociedade. Pois é, os avós, a pessoa, se você for bater papo, assim, como é que o senhor está, né? Por que está ruim, por que a pressão aumenta? Se for perguntar, meu filho se separou. Então, os avós ficam como responsáveis pelo filho, né? O filho arruma... Eu já sou avó também, né? Então vamos supor, o filho arruma uma amante. A nora briga com a mãe e com o pai daquele moço. Como se a gente soubesse e apoiasse e falasse, olha, vai lá, arruma um amante. A mesma coisa a mulher que arruma um amante. O genro vai lá e briga com aquela família todinha. Ninguém está apoiando. Então, assim, não pode misturar, principalmente a criança. Às vezes os avós, né, principalmente a avó, ela é a principal cuidadora da criança. Para não botar na creche, deixam com aquela avó. E a criança está lá com 3, 4 anos, já sendo cuidada desde bebezinha, quando acabou a licença maternidade da mãe, ela está sendo a principal cuidadora. Aí o filho lá arruma uma amante, o casal resolve se separar, primeiro dia, tiram a criança daquela avó e botam na escola período integral. Quem está sofrendo? A criança, enormemente, porque vai ficar na creche das 7 da manhã até as 17. Tem escolas particulares que ficam das 7 às 19. Então, é uma situação muito, muito difícil. É igual o caso do meu assessor. Ele está lutando para pegar a filha dele e a avó não abre mão. Porque quando se separou, ele deu a guarda. Agora ele se estabilizou, ele quer pegar a filha, não está conseguindo. Felizmente, né, sempre pode mudar a guarda, né? É um instituto que não transita em julgado. Então, a qualquer momento, isso pode ser revisto, né? Vai para um estudo psicossocial, um assistente técnico formula os quesitos, encaminha para o juiz, encaminha para o perito para rever isso daí. Porque não é... Em um momento, a pessoa pode estar inapta ou não estar conseguindo. Então, um pai que precisa trabalhar para pagar a pensão, ele pode estar num momento da vida dele que ele não consegue ficar com aquela criança. Mudou essa condição, ele pode mudar, porque, prioritariamente, as crianças têm que ficar com pai e com mãe, né? Avós somente se não der para os pais cuidarem. Então, sempre dá para ser revisto. É igual a minha sogra. Minha sogra criou, a minha cunhada foi mãe solteira, quem criou foi a minha sogra. E a menina tem amor na avó. E ela depois refez a vida dela, quase nem ia ver a filha. Então teve a avó que deu amor para aquela menina. Tem tudo. Tem os casos de abandono afetivo, né, que eu acho que as escolas também deveriam trabalhar isso. Então, às vezes, um dos genitores não quer assumir. E, em outros casos, os pais estão aí lutando com o judiciário, que é sempre pró-mãe, pró-mulher, né? Às vezes pró-avó, né? Contra, parece que homem não tem voz no judiciário. Então, a gente tem que mudar isso, tem que acabar com o gênero e pensar na criança. A criança tem que conviver com toda a parentela dela, com os dois ramos familiares, com pai e com mãe, e com os avós das duas linhagens, com os tios, com os primos, com todo mundo. E hoje mudou muito, né? Você vê o relacionamento, cada separação por cada uma coisa que não tem nada a ver. Semana passada eu peguei... A semana passada eu peguei um que a separação foi porque o marido deixou o vidro do carro aberto. E aí o banco estava molhado e ela voltou para dentro da casa e falou assim, eu falei para você que a próxima vez que você deixasse o vidro aberto, eu ia me separar. E se separou. Igual minha mãe falava, minha mãe nunca aceitou.
Igual uma situação da minha irmã Elza. Você vê, uma situação que ela passou, chegou com a minha mãe falou, não, você vai almoçar, você vai voltar para sua casa. E voltou, teve mais 2 filhos e está até hoje com o marido. Hoje está muito Para ver a precipitado, importância, né, do sogro, da sogra e do avô e da avó, né? Então, assim, agora, hoje, qualquer motivo... Tá. Qualquer motivo hoje separa. Tem que pensar bem antes de separar, porque cada dia as separações estão sendo pelas coisas mais... Eu gostaria de passar a palavra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa tarde a todos e todas, as pessoas que nos assistem também na TV Câmara. Meu nome é Denilson Soares e eu quero começar parabenizando você, vereador, por trazer esse debate para a Câmara Municipal. A você, ao Marcelo, a doutora Liliane, eu acho que ele é um debate muito importante, acho não, tenho certeza, porque ele envolve vidas, né? Envolve famílias. Quando a gente fala, às vezes, de projetos de lei, a gente pensa que a lei, que o papel é frio, mas isso acaba nos limitando em algumas questões que nós vivemos no dia a dia, né, doutora? Essa questão da alienação parental, independentemente da idade. Eu observei quando o Marcelo falava da questão da alienação parental, que é algo que ele vive de perto, com relação à filha, né? Filho ou filho? Filha. Filha, né? Isso. E são inúmeros casos, né? Eu até conheço o caso que o vereador citou também, da pessoa que tem a sua filha, que mora com a avó em Ribeirão Preto, a mãe mora nos Estados Unidos. Nossa. E ela fica, a criança está com a filha, devido àquilo que o vereador falou, uma condição financeira no momento, né? Enfim, e hoje ele tenta de todas as formas, e o judiciário é aquilo que a senhora falou, doutora, não vê essa questão com um olhar pensando na criança, né? De como é importante para a criança também essa convivência com o pai, essa figura masculina, né? Na formação do caráter da menina, ou seja, a menina, no caso dele, a menina, né? E isso é muito interessante. E eu observava, Marcelo e vereador Jair da Farmácia, essa questão, eu entendo isso como uma forma, doutora, de violência. É uma forma de violência, essa separação, essa alienação parental, independente seja da questão do idoso ou da questão de pessoas menores de idade, né, de crianças. É uma forma de violência. E aí é onde eu te parabenizo, vereador, por você trazer esse debate para que a sociedade possa discutir isso. Porque deve ter muita gente em casa sofrendo essa questão e é um grito que está ali oprimido, calado, retido, porque não tem com quem falar, ninguém fala do assunto, ou poucas pessoas falam sobre o assunto. Eu acho que isso é notório, né? O Marcelo acho que tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, que eu sei que ele acompanha o debate no Senado Federal, e é importante Campinas, como uma metrópole, que trazer esse assunto. Imagina, né, doutora, quantas pessoas agora em casa, talvez que estejam assistindo ou não, porque esse programa também é gravado, que fala, poxa, com quem que eu falo? Né? A senhora trouxe esse caso aí, que a gente acha uma loucura, como que pode uma pessoa, né, não vou dizer cárcere privado, mas tratar a mãe dessa forma, por uma questão financeira, e esse é um caso. Imagina inúmeros casos que acontecem no Brasil em todo, né, e na cidade de Campinas. Então, te parabenizo, Jair, mais uma vez, por essa iniciativa, por trazer esse debate como presidente da Comissão do Idoso Pensionista aqui na Câmara Municipal de Campinas. Eu acho que é muito válido isso. Eu acho que esse é o começo de um debate que tende a crescer, porque foi apresentado aqui também, Marcelo e doutora Liliane, um estudo sobre o aumento da pessoa idosa na cidade de Campinas. E pelo que nós vimos, né, vereador, em pouco tempo, a pirâmide vai se inverter. Nós teremos mais pessoas idosas do que pessoas não idosas. Então, assim, às vezes o jovem, e aqui nós temos uma jovem como a Júlia, por exemplo, e outros, né, que às vezes não se liga em falar desse assunto. Mas um dia, pelo menos as pessoas, né, querem envelhecer, ninguém quer morrer, né? Não viu a pessoa falando, nossa, eu quero morrer antes de ser jovem. Talvez tenha, mas antes de ser idoso, aliás. Né? Mas acho que seria... Então, assim, quando se fala disso, eu, com 46 anos, me sinto privilegiado. Porque eu fico pensando, eu quero viver ainda mais uns 50 anos, se for possível, né? Olha. E aí eu estou pensando, poxa, já estão falando sobre aquilo, né, que pode acontecer, vir a acontecer.
Então é isso mesmo, a minha participação, agradeço pela oportunidade aí de falar e parabenizar todos vocês aí pelo debate aí dessa questão. Obrigada. Vou acrescentar, posso acrescentar aqui um minutinho? Reconhecido legalmente, tá? Como violência doméstica psicológica, Lei 13.431, artigo 4, 2b. Reconhece a alienação parental como uma violência psicológica. Só que todo mundo só fica falando de violência contra a mulher, né? Todo mundo, medida protetiva, Lei Maria da Penha, tal. Ninguém fala da violência contra a criança, né? E contra o idoso que sofre a violência psicológica. Parece que isso, né, não tem importância para a sociedade, mas tem até uma lei. Então, falta a gente divulgar. Desde 2017. E olha só como é pouco falado. Olha aí. Legal, interessante. Eu queria só acrescentar também, já tinha encerrado a fala, mas eu lembrei de um caso aqui que é louvável, eu acho que merece que seja falado. Nós falamos desses casos, né, infelizmente, casos tristes, né, Marcelo, né, doutora? Mas tem casos bons também. Tem casos que precisam ser falados, de pessoas que convivem ali, que cuidam dos seus pais, mesmo em condições ali, às vezes, difíceis, que se priva muitas vezes de muitas coisas, mas tem aquele amor, aquele carinho de cuidar da genitora, do genitor, que lhe deu a vida, que cuidou dele o tempo todo. Então eu queria pedir a permissão aqui para citar um exemplo do nosso amigo Edivaldo, que cuida da sua mãe, já uma idade já bem avançada, né, Edivaldo? E que tem problemas de saúde, mas que está ali sempre, assim, ali. Então, assim, eu acho que é merecido citar também esses casos, né, de pessoas que fazem o inverso, que têm esse amor, esse cuidado pelo pai, pela mãe, né, porque a gente aprende, né, os cristãos aprendem na Bíblia que nós devemos honrar pai e mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, né, de que a gente terá vida longa, aqueles que honram o pai e a mãe. Então, eu queria, sim, fazer uma homenagem e parabenizar, não sei se ele vai querer falar ou não, o Edivaldo, por essa questão que a gente observa, né, Ângela, lá, o cuidado que ele tem com a mãe, aí acho isso muito, muito louvável e muito bonito aí, tá bom? E colocar também, Denilson? Eu mesmo cuidei da mãe e do meu pai, até o fim. Não tem nada contra casa de repouso, nada, mas eu cuidei deles até o fim e estou tranquilo. Mas parece que antigamente tinha mais amor. Sabe? A minha mãe, aquela pessoa religiosa, tinha muito Deus, era mais, não sei, hoje está tudo meio frio, meio, não sei, mudou muito. Foram criados no seio da família. Isso. Mas hoje já nasce não sendo criado no seio da família, e sendo afastado. Então, a criança nem conhece isso. Você vê, a gente está falando da internet. Né? A gente está falando, né, dos pais. Os pais nos deram a vida. Sem eles, nós não existiríamos. Então, não tem genitor de maior ou menor grandeza. Um pagador de pensão, né, e visitante, e o outro cuidador. Os dois. Se não tivesse os dois, nós não seríamos quem nós somos. Né? Então, por que não conviver com as duas linhagens? E qual que é o resultado disso? O grande resultado é a ausência de amor, porque você não aprende a amar dentro da sua família, não tem como você continuar vivendo, né, com amor. E aproveitando o gancho do Denilson, que colocou essa homenagem ao nosso amigo ali, Edivaldo, amigo Edivaldo, também existem os casos de guarda compartilhada real, em que existe um equilíbrio mesmo no convívio, porque muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, a guarda compartilhada no Brasil ela é entendida de uma forma distorcida, de que a divisão, de que deve se privilegiar, que a guarda compartilhada diz respeito à divisão das decisões em relação à vida da criança, e não a guarda física da criança, presencial da criança, quando na verdade ela trata justamente disso, a guarda física da criança compartilhada, ou seja, períodos equilibrados e iguais. No meu caso, em particular, eu tive, depois da minha separação, 1 ano de guarda compartilhadíssima, super equilibrada, que ocorreu assim, sem problema nenhum, que eu falei, nossa, que maravilha, ficava uma semana na minha casa, uma semana na casa da mãe, sem problema nenhum.
O problema começou a ocorrer quando iniciei um outro relacionamento. Aí acabou a guarda compartilhada e iniciaram-se os atos de alienação parental, que é basicamente o modus operandi de todas as histórias que você for escutar sobre alienação parental, guardando cada um as suas devidas peculiaridades nefastas. Mas quero colocar uma outra questão também que o Denilson comentou sobre a questão, um caso que vocês conhecem da criança que foi para os Estados Unidos, justamente. Não, a mãe está nos Estados Unidos. O isso. casal separou. Sim, o caso, e aí são casos ainda mais complexos quando envolvem mudança de cidade para outro país, né? Eu entrevistei no meu canal um pai que teve a criança levada para os Estados Unidos pela mãe de forma irregular, porque ela deu para ele aquele documento para assinar, para levar fora do país, sob a justificativa de que iriam para a Disney, que tinha ganhado do tio dela, que mora nos Estados Unidos, esse presente. E ele, querendo ver a filha feliz, assinou o documento, mas, na verdade, a mãe foi embora e não voltou mais. E aí aciona a Convenção de Haia e tudo mais, mas assim, tudo envolve dinheiro, ele precisaria de 20, 30 mil reais para ter um advogado lá nos Estados Unidos e tentar resolver essa situação para ele. Mas o que eu quero dizer é que a doutora Liliane fala sobre que existe o ativismo de gênero judicial e que o homem não é escutado. Olha só, ela lá dos Estados Unidos entrou na internet, fez uma denúncia falsa de violência doméstica contra ele. Ela tendo a milhares de quilômetros. A polícia bateu na porta dele e foi verificar a denúncia de violência doméstica. Mas o intuito dela, na verdade, com isso, era tentar afastar ele da família dela que estava aqui no Brasil. Quase que ela conseguiu, se não fosse o bom senso dos policiais e da delegacia que atendeu a esse boletim de ocorrência, porque em muitos outros casos você vê coisas realmente absurdas, medidas protetivas sendo concedidas de mães que estão a quilômetros em outros estados, diferente daquele que ela diz que está agredindo ela. Então, assim, é um problema também muito sério e a entidade, a gente quer trabalhar também na conscientização e na formação desses profissionais que estão no judiciário, no Ministério Público, para que eles não deixem que o ativismo de gênero que eles têm na sua concepção pessoal possa avançar para o lado profissional e para as decisões que eles vêm fazendo, porque assim, você olha dentro da justiça, existem decisões que você vê que são puramente de viés político dentro do judiciário. É um ativismo de gênero, onde a mulher tem a supremacia e o homem não tem voz absolutamente nenhuma. A mulher tem a verbalização da mulher tem conteúdo probatório e o homem com uma pancada, por exemplo, eu com mais de 1 tera de provas documentais, vídeos, áudios, prints e tudo mais, você não consegue ser ouvido, você é ignorado. Então nós temos um trabalho muito grande de conscientização, e que pode partir com toda certeza dessa casa legislativa, eu acredito. Vamos sim. E no meio de tudo isso nós temos as crianças, né? Com certeza, enquanto se mais protege frágeis. a mulher, se desprotege as crianças. Exatamente. Nesse caso da mãe, a mãe que está nos Estados Unidos, a criança com a avó materna, essa criança está sem conviver com o pai e sem conviver com a mãe. E ela está convivendo com uma pessoa que tem uma diferença de idade dela bastante grande. Então, né? E a avó talvez receba os alimentos, né? Talvez da mãe e do pai peça os alimentos para criar a neta. Não conheço o caso, mas estou só inferindo. Então, alguém quer mais alguma pergunta? Bom, então vamos encerrar. Gostei muito do bate-papo e conto mais vezes com vocês aqui. Então, agradeço ao Marcelo, à doutora Liliane e a todos vocês. Meu muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado, vereador. TV Câmara, Campinas.